Tudo bem, irmãos, amigos? Nesta semana estivemos estudando a carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 24, que diz, desde o 22: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Uma das questões que um cristão deve afrontar é todo dia o fato de estar lutando em contra do velho homem. Esta é uma exortação que Paulo faz à carta aos Efésios. Eles estavam, a igreja estava composta por muitos, eh, ele os chama não judios ou gentios também, né? E o que nós podemos ver aqui é que Paulo está chamando constantemente, em toda a carta, a poder adotar a nova vida em Cristo. Uma das questões mais difíceis na vida do crente é o fato de, como mesmo Paulo diz, despir-se do velho homem. Aqui nós podemos ver como é que uma pessoa foi renovada pela verdade e como uma pessoa se mantém ainda cego, ou como Paulo diz aí no capítulo 1, morto também, morto em espírito. Eu vou ler para vocês aqui no capítulo 1 de Efésios. Olha o que Paulo diz. Vocês estavam mortos, diz no capítulo 2, verso 1, em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem nas desobediências. Anteriormente, todos nós também vivíamos, diz, entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Meus amigos, a diferença entre um cristão e um descrente, um ímpio, não é que os dois estão seguindo caminhos diferentes. Muitas vezes essa ilustração aparentemente nos leva a um entendimento. Mas a Bíblia é muito forte quando diz que um deles está morto. E morto não caminha, morto não anda. Tudo o que ele faz é infrutífero. A vida diz isso. A Bíblia diz que tudo o que o morto faz é infrutífero. A Bíblia compara os ímpios como mortos, como pessoas que estão na mentira, como pessoas que estão na desobediência, como pessoas que estão caminhando na carne, não porque tenham carne, mas porque simplesmente utilizam o tempo em banalidades, em coisas intrascendentes, em coisas que não servem para nada. É muito forte o que está dizendo aqui Paulo, mas essa é a verdade. A Bíblia, em João 3, 17, 18, não diz que Deus nos tira de um caminho ao meio, no qual todos estão indo e em algum momento decidem ir para o céu ou para o inferno. Não. A Bíblia diz que todos, João 3,18 diz que todos estamos indo para o inferno. E é de aí que Deus, pela sua graça, como diz o verso 8, pela graça de Deus, diz, porque Ele quer, alguns foram acordados. Não diz que é pela fé, diz que é pela graça. Meus amigos, quando é pela graça, isso não depende de nós. Não é nosso querer, não é nossa vontade, o fato de enxergar Deus, gostar de suas coisas, procurar as suas coisas. Não. A graça é o que o Espírito faz em alguns. Não sabemos quem. Diz que é como é o ar, né? Como o vento. Ele acorda quem ele quer, onde ele quer, quando ele quer. Isso é graça. A gente não tem como procurar Deus. É porque Deus acorda a gente que começamos a procurar Deus, porque Deus é a verdade. Deus é o melhor que pode existir na vida. Deus é a bondade. Deus é tudo o justo. Por isso é que procuramos. Começamos a procurar Deus. Mas a Bíblia diz bem claro em Efésios 2, o verso 8: isto não vem de vós, diz. A fé, meu amigo, é um meio.
A fé não é o que Deus utiliza. A fé é o meio pelo qual as pessoas acordam, mas o que Deus faz é pela graça. Por graça, através, por meio da fé que Ele bota nos corações das pessoas, para que acreditem agora. Então, tudo isso não vem de nós, diz. É um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, diz, para nós as praticarmos. Olha isso aqui. É tão claro como Deus fala, que diz que Ele já preparou boas ações, obras, para nós fazê-las. Ele já tem tudo planejado, meu amigo, que nós vamos fazer. Então, logo Ele nos acorda, Ele acorda quem Ele quer, e Ele já tem tarefas, tem coisas que cada um vai fazer. De isso está falando aqui. Como é que nós saboteamos tudo isso? Quando o verso diz muito claro, não podem, diz, viver da antiga maneira. Não podem continuar escutando as coisas que antes escutavam. Não podem, dizer, caminhar com as pessoas que antes estavam caminhando. Não podem, dizer, se reunir, nem falar, nem comer, nem ter, dizer, palavras, estar em conversas infrutíferas, enganosas. Não podem, dizer, seguir os desejos de seus corações. Tudo isso está exortando, está falando, está advirtiendo, está tirando para a luz Paulo. Como é que antes andavam, dice, os ímpios? Como é que andavam? Nas obras da carne, dice. Abandonem vocês a mentira, falem a verdade. Todos dizem que somos membros de um só corpo. Apaciguem, dice a ira de aquele a quem vocês ofenderam antes de que o sol se ponha. Não vai para dormir com remorso no coração. Não dê lugar ao diabo, diz. Ao que furtava, não furte mais. Aquele que não trabalhava, agora trabalhe, diz, se esforce. Faça algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Até para isso Deus nos manda trabalhar. Diz que aquele que não trabalha é pior que um ímpio, né? Porque não provê para a sua família. Mas também aquele que trabalha tem que fazê-lo para que possa ajudar a aqueles que estão passando necessidade. Nenhuma palavra torpe, diz, saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus. Dice, com os que vocês foram selados com o Espírito de Deus para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, como de toda maldade. Dice, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoem mutuamente uns aos outros. Que não se fale, olha mais para frente, capítulo 5, verso 3, diz, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não há obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Meu amigo, tudo aqui, toda esta parte, Paulo exorta, fala, advierte e está admoestando também fortemente. Cristão não caminha assim. O novo homem em Cristo não faz essas coisas. Se você está agora e diz que é uma nova criatura, se você botou sua fé em Jesus, se você foi acordado para a vida real, se você já não anda mais na mentira, já não segue ao príncipe do ar, o príncipe deste mundo que é o diabo, se você já não está atrás das coisas vanais, carnais, que não servem para nada, se agora você é um filho de Deus, você já não vai praticar nada destas coisas. É uma questão, como mesmo Pablo diz, a ilustração, de matar o velho homem e viver a nova vida em Cristo, porque vocês dizem que foram agora adotados em Cristo Jesus para praticar a verdade. Uma coisa que nós devemos entender, meu amigo, é que o velho homem não morre com emocionalismo. O velho homem não morre com práticas sobrenaturais. Não é assim que morre o velho homem, com sonhos,
com desígnios, com profecia para a tua vida, e isso te inspira. Tudo isso, meu amigo, não é o que diz a Bíblia. O velho homem, diz aqui a Bíblia bem claro, caminha, diz, e tem agora sua mente, todo o seu entendimento, tudo isso é renovado. Aqui diz o verso 23, bem claro. Ser renovado no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, diz. O que significa ser renovado? Lembram Romanos, em o verso 12 também, 1 e 2. Os ruego, diz irmãos, pelas misericórdias de Deus, que façam tudo o que é certo, diz, né? E no verso 2 diz, renovaos, diz, a consciência, a renovar a sua consciência, com que? Pela palavra de Deus, com a palavra de Deus. Não sigais, diz, as práticas deste mundo. Não continuem nisso. Renovem-se no entendimento da palavra de Deus. Meu amigo, se você não estuda esse livro, este santo livro, se você não está aqui, tua mente não vai ter uma peneira para aquelas conversas no trabalho, aqueles filmes, o tempo que você passa no celular. Você não vai ter essa peneira ativa, limpa. Isso aqui é o que renova tua mente. Isso aqui é o que renova teu entendimento. Se você não tem isso, meu amigo, constantemente na sua vida, é bem difícil você ser presa fácil do diabo. Cair nos erros que aqui Paulo descreve. Todos esses erros. Palavras, dice, conversas tolas, gracejos imorais, obscenidades, né? Conversas às vezes tolas no trabalho, nos amigos, pensamentos, ideias, todas banais. É muito possível cair nestas coisas se a gente não está constantemente se instruindo, se renovando, se purificando, se limpando. Limpando a mente através da palavra de Deus. Para terminar, como é que nós podemos matar o velho homem? Nos despir do velho homem? Como é que nós podemos fazer isso e viver a nova vida em Cristo? A última parte da carta de Efésios, de Paulo, a carta à igreja do Efésios, fala da armadura de Deus. Aqui está no verso 12, vou ler. Diz que nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meu amigo, a primeira luta que nós temos não é contra sangue nem carne, é uma luta espiritual. Em contra de quem? De nós mesmos. Aquele velho homem não é um homem de carne e osso, é um ser espiritual morto que ainda a gente está levando, porque o pecado que habita em nós e toda essa vida está ainda presente em nós. Isso não significa que ele deve tomar potestade, ele deve, como que diz, dominar. Ele não deve dominar, mas essa força e todos essas dificuldades, tudo isso é parte do velho homem e é espiritual. A primeira luta, meu amigo, é contra um ser espiritual que habita em nós mesmos. Nosso velho eu, nosso velho homem. A segunda luta espiritual, meu amigo, e é secundária. Você deve entender isso. Toda a culpa hoje se bota para o diabo, né? Mas a Bíblia não diz isso, meu amigo. A Bíblia diz que a força mais grande, a que mais nos leva a pecar, não é o diabo. Somos nós mesmos. Essa é a primeira luta. A segunda é o diabo e os poderes, né, que habitam aí nas regiões espirituais. O diabo tem poder sim, meu amigo, e você deve estar cuidando sua mente o tempo todo, policiando a sua mente o tempo todo para não cair nessas tentações. Isso é o segundo. Mas aqui me deixa eu, para terminar, ler para você. Revistam-se, diz, da armadura de Deus. Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões e com toda oração
e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem, dice, na oração por todos os santos. Meu amigo, uma vez mais, cingindo-se com a verdade, vestindo a coraça de justiça, tendo nos pés os calçados com a prontidão do Evangelho, preguem, né? Preguem. O fato de pregar o Evangelho te mantém ativo e forte, valente espiritualmente, compartilhar tua fé. Além disso, dices, usem o escudo da fé. Essa fé que tu tens em Cristo, isso deve ser muito forte, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a palavra de verdade. Essa é a verdade. Se você coloca em dúvida com um monte de histórias, inventos dos homens, se você coloca em dúvida isso aqui na sua vida, você está perdido, meu amigo. Não há nada que possa nos ajudar além da palavra de Deus. Até aqui por agora e até outra oportunidade. Que Deus os abençoe.